Bem-vindo a mais um episódio do Pode Pensar Podcast. Estamos aqui de volta com o irmão Maninho, o irmão Rick. Estamos aqui. E aí, meus irmãos, Como todos que na vocês paz estão? do Senhor, Na paz do Senhor. firmes, alegres. Sim. Glória a Graças Deus. a Deus. Mais um dia aí de Pode Pensar. Sim. Então, pessoal, a paz do Senhor para vocês e vamos de podcast. Tem aí um bom dia, uma boa noite, de onde você estiver, que Deus possa abençoar. E hoje nós estaremos falando da armadura de Deus em Efésios 6. Sim. Né? Então, vamos que vamos. Sim, né? De volta a esse seriado aqui que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo a primeira parte da armadura, né? Uma sessão importante, né? E vamos ler a passagem, vamos conversar um pouco sobre ela e ver o que a palavra de Deus nos fala sobre essa armadura, né? E nos revela. Então, vamos lá ler? Vamos que vamos. Efésios 6, 14, que diz assim: assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. E eu vou ler outra tradução aqui, porque né, tem traduções que são revisadas, são corrigidas, e ela dá Ou mais antiga. algo mais antigo. Ela dá uma corrigida em certas coisas, que diz assim: estai, pois, firmes, tendo cingindo os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Isso. Só os lombos ali, ele deu uma especificada, né? Como que é? Cinto também é a mesma coisa, eu acho, só que né, palavras que tem mais detalhe, eu quer dizer. Nos traz um ênfase mais melhor de compreensão, né? Sim, mais sim. melhor, ó. Por isso que se vocês... Essa foi boa, arrebentou com o português. Hein? Mais melhor. Estamos colocando o português aqui debaixo do A banco. prova, tá por a prova. Porque assim, eu quando gosto de estudar, eu gosto de ver várias né, As traduções. Sim. Porque assim, não é que as traduções são erradas, mas cada tradutor, ele tinha um propósito na sua própria cabeça, né? Ou tradutores, que tem várias pessoas envolvidas na tradução, né? Mas até porque o português ele é amplo na tradução, né? Então, Sim. tipo, uma palavra pode significar mais de duas coisas ou três, né? Então aí dá, às vezes a pessoa viu uma visão e colocou aquilo como na tradução. E a língua muda, né? Porque exatamente. português só não pode antigamente- mudar para todos, né? Todinhos. Não, pelo amor de Deus, aí nós temos que... Isso não vai mudar. Não Você é possível. já é demais, Isso pelo não amor vai de Deus. mudar. Então vamos, Tem o vamos fato, pro né, podcast. que a Bíblia vem escrita de outras línguas. E se você for traduzir realmente o que aquela língua, o grego, tá falando ali, você vai ter mais palavras que você vai abrangir na sua mente, que vai te falar mais coisas Sim. além do que já está escrito aqui. Sim. Então é muito bom quando você está estudando, você ir ao pé lá e... Hoje em dia tem muito site, né, que você procura de onde que vem essa palavra, vai te Sim. dar muitos significados. Sim. Então, Mas graças a Deus que Deus capacitou esses homens a traduzir, né? Porque deve ser muito difícil traduzir uma Não, língua morta, né? Porque é muito difícil. Mas Tem que estudar muito, né, para Sim. chegar no ponto, né, necessário, porque você imagina, você pegar um dicionário de 100 anos atrás, né, e aquele dicionário, principalmente o Aurélio, que é o mais antigo, né, um dos mais antigos, quer dizer, e você pega 100 anos atrás e analisa aquele dicionário, põe para os dias de hoje o quanto que a linguagem nossa não mudou. Cultura. Desde então, a cultura, né? Então a formação, a forma de falar. Então a gente tem que abranger o conhecimento através das letras também, das palavras que foram mudadas, né? Sim. Mas é um pedaço importante, né, da armadura, a couraça e o cinto. Nós tava conversando antes aqui de nós começar, né? E tipo, nós pensando como Paulo estivesse olhando um soldado ali, né? Que tava guarda. E ele deve olhar e falar, cara, ele coloca essa couraça, né? Ele coloca o cinto ali
para nós seria a primeira parte, né? Uma analogia muito boa que eu acho que Paulo fez foi quando olhava os soldados, né? Um militar daquela época e falava, nossa, a armadura de Deus também é desse jeito. Aí ele detalha, olhando para o soldado, vendo as peças que o soldado usava, né? Toda a armadura do soldado, de um soldado romano, e foi detalhando. O cara era tão inteligente na analogia que ele fazia, né? E assim como Jesus também, quando falava das parábolas, né? Jesus olhava uma coisa, né? Igual o pastor, então ele entregava para o povo, para que o povo pudesse entender. A mesma forma Paulo fazia também, dando as suas parábolas para o povo, né? Para que as pessoas pudessem entender. Sim. Tanto que o apóstolo Pedro, o apóstolo João, olhava para a analogia de Paulo e falava, nossa, esse cara é inteligente, hein? Né? Porque eles admiravam a forma que ele explicava as coisas e era fácil de explicar. Sim. Né? Porque, e assim, e até hoje nós sabemos como o soldado naquele tempo, né, existia. Você vê que é algo que até hoje eles segura, né, que nós Sim. podemos ter essa informação, entender como que eles eram. Porque assim, claro, é Efésios, mas Efésios estava cheio de soldados romanos. Sim. Então sim. eles sabiam exatamente o que Paulo estava querendo dizer ali, né? E então, ele trouxe pro espiritual, né? No mundo porque espiritual Efésios, tá do mesmo jeito. A cidade de Efésio era uma cidade romana. Sim, né? sim. Então tinha que ter os soldados romanos ali. E Paulo também era romano, né? Então ele era judeu de nascença, mas romano de crescimento, né? Então, tipo, isso dava a ele o entendimento, porque ele vivia nas duas culturas, então ele sabia bem o que era ser judeu e sabia bem o que era ser romano. Sim. Né? Então isso é uma coisa muito interessante nós falarmos hoje sobre as armaduras de Deus. Começou no vídeo passado e vamos falar do peitoral aqui, aonde que os soldados eram protegidos, né? Se houvesse algum ataque, e isso colocando para o mundo espiritual, né? Que é o nosso intuito aqui. Não existe aí coletes, por exemplo, né? Dois tipos de coletes que eu conheço, que é o de salva-vida, que é aquele que você entra num barco e você tem que usar. Flutua, né? E você flutua. E aquele que os policiais usam para não atingir as suas partes vitais também. Né? Sim. Então, uma adaptação para o dia de hoje. Para a pessoa poder entender, né, o que nós vamos falar aqui hoje. Né? Então vamos lá. Se quiser, irmão, usar. Né, tem uma imagem aqui para poder visualizar. Eu vou mostrar inteira primeiro, né? Aí nós podemos ver a armadura inteira, né? Sim. Tipo, sim. Nós vamos chegando nas outras partes que também. Mas ali você dá pra ver a couraça e você dá pra ver o cinto, né? Da verdade. Será que a gente pode usar uma imagem assim no podcast? Acho que pode. Não vai matar não, né? Não vai não. Senão eles vão avisar. Nós tá com a couraça, né? Nós vamos aguentar o lombo. Foi da internet que nós pegou o Google. Sim. Mas daí, vocês querem falar sobre o cinto primeiro ou falar sobre o cinto? Vamos. Bora. Se quiser agora a imagem lá do cinto, irmão. Aqui tá eu veio do WikiHealth. A imagem para que Mas aí nós podemos uma representação do que um cinto seria naquela época, né? Claro que talvez não seria todos assim, o romano não seria assim, mas te dá uma representação de como ele seria. Eu também vou colocar aqui no vídeo para facilitar para quem não consegue ver, mas você dá para ver que sim, parece não importante. Mas nós estávamos conversando sobre isso e nós falamos, né? Ali tem uma veia arterial bem importante que se você... Na perna, né? Na perna, na se virilha. você... Na virilha, né? Se você for atingindo, você morre na hora ali, porque o sangue vai escorrer igual... A veia artéria, né? Quando ela é atingida, ela dura poucos minutos. Se a pessoa não Sim. estancar aquilo ali bem certinho, a E pessoa naquela já época era. lá, moço, eu acho que você levou, morreu. Não tem ninguém estancando você, não. Você segue a vida. Tacava o cara nas costas, você arrastando. Ali é o perigo, né? Para poder nós entender, né, a gente está mostrando um fato que
hoje parece muito distante de nós, mas na verdade está muito perto para quem pensa no mundo espiritual, né? As armaduras de Deus, quando o apóstolo Paulo cita, ele cita olhando num romano, num soldado romano. Mas ele olhava aquilo ali e mostrava para nós, e mostra para nós, o quanto é importante a gente se cobrir com o poder de Deus. Que é isso que ele está dizendo, né? Sim. Se cobrir com o poder de Deus. E o poder de Deus nada mais do que é oração. Aí ele fala, porque as partes vitais está o principal do homem, que é o coração. Em que direção o coração do homem está sendo guiado, né? Quando ele está sem Deus ou com Deus. Sem Deus, ele é guiado para qualquer lugar, né? Ele sobe, ele desce, ele desvia do caminho, ele vai para outro caminho, ou ele retorna. E isso fica vulnerável no mundo espiritual. Sim. Né? No mundo espiritual. Que aí, um coração sem cobertura e sem proteção, ele é fácil de ser guiado para qualquer lugar e até para a morte, né? Então, esse é o intuito da armadura de Deus, é a pessoa permanecer e ficar firme no caminho do Senhor. Viva, né? Viva, permanecer viva. Porque, assim, nós vai chegar na parte da espada, né? Sim. Mas nós estamos vendo um equipamento que é de sobrevivência. Sobrevivência, proteção para si próprio, né? O próprio Paulo vai falar, né? Eu combati com bom combate. Eu guardei, eu terminei minha carreira, eu terminei a fé. Então ele fala assim, eu mantive essa armadura todo o tempo, então por isso que eu consegui terminar essa carreira e guardar, né, a fé. Porque você vê um cara sem armadura no meio da batalha, você ia falar, esse daí é louco. Quer morrer, né? É burro de verdade. Aí igual a gente fala, na hora ali. Nós fala assim, né? O povo tá mais perdido que um cego, né? E no tiroteio, né? Eles falam, né? Sim. Aí é a mesma coisa de um cara sem armadura, não. Né? Então nós podemos dizer que a armadura é uma parte essencial da sobrevivência, né? Cinto da verdade. Que seria o cinturão, né? Cinturão, né? Por que você acha que o cinturão seria a verdade? Não é bom já tirar, não? Né? Aí colocar já... O quê? Não, é só... É só pra... volta aí pro nosso... Depois a gente volta no próximo. Sim. Então, o que você tinha... Cinturão da verdade. Sim. Eu não sei, mas o cinturão, na maioria das vezes, o cinto é para segurar alguma coisa, né? Firmar alguma coisa. E ele na cintura, ele mostra que ele está no equilíbrio, né? Do meio do corpo, né? Que ele firma algo e também te dá uma certa segurança, né? Que olhando para os olhos normais, né? Mas nessa época era usada para proteção das partes vitais, né? Porque os homens usavam uma bermudinha por baixo, né? Para facilitar na guerra, e aquele cinturão dava uma firmeza segurando algo que protegia toda sua cintura abaixo, né? Então isso mostra para a gente que talvez a nossa vergonha, né? Talvez a proteção para que a gente não seja envergonhado, né? Porque nossas partes íntimas são questão de vergonha, né? Tanto que Noé, por exemplo, quando seu filho o vê nu, viu a vergonha do pai. Sim. Né? Então a gente tem uma analogia mais ou menos semelhante a isso aí, que ele protege as nossas partes que são seguras, né? Que não pode ser mostrada a qualquer preço, né? Então, baseado nisso, a gente percebe que toda a armadura de Deus, ela tem um sentido e um motivo para que nós temos que usá-la. Sim. Né? Independente da circunstância, você tem que estar mais protegido do que o normal, porque o cristão tem que estar protegido, né? E não é questão que não vai... Eu sempre cito isso, né? Os irmãos sempre falam que eu cito algumas coisas repetidamente, mas é importante, porque tipo, às vezes a pessoa acha que ele, sendo cristão, ele não vai ser ferido, ele não vai morrer, ele vira um super... Não é verdade. A gente está em uma batalha que nós pode ficar ferido e até a óbito. Isso é fato.
né? Porque é uma guerra espiritual também física. Sim. É uma guerra espiritual, mas também é física. Ninguém está passivo de não sofrer nessa terra. Todos nós. Sim. Né? De adoecer, de ter um problema, de chegar a óbito. Nós temos essa probabilidade porque estamos fisicamente vivos. Né? Ter um pesadelo, ter um sonho, ter um ataque, todos nós estamos. Então, o mundo espiritual não pode ser fechado somente ao mundo espiritual, que ele não exista no mundo físico. O mundo físico é igualmente comparado ao mundo espiritual. Que quer dizer, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, sofreremos ataques e passaremos por condições que às vezes você vai se perguntar, mas Deus não está comigo? Sim, Ele está com você. Mas não quer dizer que você não possa ter algo nessa terra. Né? Você não é tão... Jesus, que é Jesus, veio e falou que nós passaríamos as mesmas coisas. Jesus, e que era para nós carregar a cruz é um peso. A cruz é um peso que nós devemos carregar. Aí você fala assim, mas Jesus já veio e carregou a cruz, mas ele carregou a dele, que a dele era tudo aquilo que nós iríamos passar. Mas aquilo que nós iríamos passar representaria em Cristo que nós subiríamos para o céu, né? Passando pelo caminho que ele passou, pelas dificuldades que ele passou. Aí Jesus fala, manda nós carregar a nossa cruz. Tome a tua cruz e venha após mim. Quer dizer, que é fazer o caminho que ele fez. Sim. Né? Fazer o mesmo caminho. Aí algumas pessoas... eu observo algumas pessoas falam até sobre... Não aquilo que você falou, mas assim, tem pessoas que acham que nunca poderá ser rico. Tem que permanecer pobre. Não, não é verdade isso. A Bíblia não diz isso. A Bíblia nunca acusou você ter alguma coisa. Mas a Bíblia também condena o coração que se desvia por conta de algo. Porque tudo aquilo que domina o nosso corpo, né, está além daquilo que Jesus falou. Aquele que está no altar, né, em vez de Deus... Exatamente, exato. Aquilo que você põe no lugar do Senhor está condenado. Estamos condenados. Sim. Se fosse assim, nós não poderia ter casa, não poderia ter carro, não poderia, porque a Bíblia fala assim que o reino de Deus é dos pobres. Então, pobre como? Aí é uma outra história que a gente tem que estudar, outra forma, você buscar o que Jesus queria dizer, o que significa aquilo ali, né? É o coração, é a humildade do coração. Então, toda a armadura de Deus, ela tem um propósito, e a gente tem que buscar esse propósito para a gente não ser atingido espiritualmente. Eu nunca mais vou ficar gripado. Calma aí. Você não cuida. Você, né? E lógico, mesmo você cuidando, você acaba, porque às vezes tem uma alergia, tem alguma coisa, né? Então, é só para a pessoa entender. Tem uma passagem que fala que pra gente guardar a palavra de Deus no coração. No coração, na tábua do coração. Qual passagem? Eu não lembro. Também não. Mas você vendo isso, né, que pra gente cingir o nosso corpo com essa couraça, que é a justiça, ou seja, se a gente pega a palavra do Senhor e guarda no nosso coração, isso fica como justiça pra gente, porque a gente não vai fazer qualquer coisa que desagrada a Deus, por exemplo. Então, isso vai ficar no mundo espiritual como uma couraça pra gente. Se a gente guardar aquilo que Deus nos dá aqui dentro dessa palavra, para no momento que os dardos inflamados do inimigo atingir você, ela não atinge a sua conduta, ela não atinge na sua casa, ela não atinge no seu ministério, porque a justiça, ela está lá dentro do seu coração. Então é algo que é espiritual e que você está se cobrindo, né? Então Sim. Mais uma analogia. Uma cobertura, né? Isso aí. E porque se você pensar bem, seria uma das partes primeiras que você ia colocar da armadura, né? Você ia colocar o cinto e a couraça. E eu acho que a verdade ali, ela é necessária estar com você primeiro. Porque se você está se confiando em mentiras, essas mentiras vão te destruir, elas vão te matar.
Mas se você confiar na verdade, que é Jesus Cristo, essa verdade vai te salvar. Essa verdade vai te dar livramento da morte. Então, e quando eu falo da morte, eu falo espiritual. A morte espiritual. Então, a verdade e a justiça são mão em mão. Porque a justiça só é justiça quando ela é verdadeira, né? Porque você nunca vê uma justiça na falsidade. Você nunca vê uma justiça onde tem mentiras. Você só vê a justiça onde tem a verdade do lado. A verdade está ali segurando enquanto a justiça faz a sua parte, né? Porque você vê muito nas leis de Deus que ele fala sobre ser justo, né? Ele gosta de pessoas justas. E se você vê dos lados dessas leis de justiça, tem muitas leis sobre não dar falsos testemunhos, não mentir sobre o seu próximo, seu próximo. Então, tipo, os dois vêm junto em junto, porque uma justiça pura é quando as pessoas falam a verdade. Né? Quando a verdade veio à toa, né? Também. E também tem uma consequência, né? Tipo, da injustiça também tá ali, né? Sim. Porque às vezes você usa a justiça, mas para contrapartida tem a injustiça também, né? Sim. Assim, tipo, o que te condena também está quando a justiça está trabalhando ao seu favor. Né? Então, existem os dois lados. Eu estava pensando no que você estava falando. Se vocês me permitem, eu posso fazer uma leitura. Em Provérbios 7 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de ti os meus mandamentos. Desculpa pelo erro. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como a menina dos teus olhos. Ata-os aos dedos, escreve-os na tábua do teu coração. É a sua resposta. Sim. Sim. E isso mostra, né, que o quanto é importante estar a justiça e a verdade perto de nós, né? Porque é o centro de nós, o nosso coração, é o centro de quem nós somos. O coração é o que mantém vivo, né? Sim. Mantém vivo. Mantém vivo em parte, né? Porque o coração ele também pode ser enganoso. O coração ele também pode ser enganoso quando você acredita na sua própria capacidade, né? E o coração ele palpita para manter o corpo vivo, mas nós também vamos falar do capacete, né? O capacete onde protege a mente humana, a mente do homem, né? E então assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não fazer uma contradição quando a gente for falar do capacete da justiça, né? O capacete da salvação, no caso. O capacete da salvação, porque o coração ele pode permanecer, ele pode manter o homem vivo, né? Porque a gente está falando dessa armadura aí para manter o homem vivo. Mas só que o cérebro, quando ele morre, o coração pode continuar batendo. E acabou, aquela pessoa nunca mais ela vai ter vida, né? Então, para a gente não ter uma contradição dizendo que o coração vai manter o ser humano vivo quando o cérebro já morreu. É porque assim, quando você é atingido... Quando a Bíblia fala que o cérebro, quando a mente está cauterizada. Tanto que eu falo isso. Paulo, né? Eu acho que é Romanos 11. Mas é que eu lembrei do Ricardo, porque eu falo sempre isso. Aí eu lembrei agora, eu quis só dar uma palhinha. Porque assim, pensando bem, né? Se você for atingido nessa área vital, é vital, mas dá para sobreviver ainda. Agora, se levar uma flechada na cabeça, não tem como. Tchau. Morreu. Mas assim, é importante. Essa peça é muito importante, porque por isso que nós falamos, proteger as partes vitais, porque ela é maior que a tua cabeça, né? Então tem mais lugar para te atingir aqui. É mais fácil de atingir também. Sim, porque até eu acho que na polícia eles te ensinam a atirar no peito. Né? Na polícia eles te ensinam a atirar no peito. Até porque no exército também. É o órgão maior, né? Então, assim, o lugar que, né? Então você tem que sempre estar coberto, é uma cobertura maior,
Porque a verdade e a justiça são as partes importantes e vitais das nossas vidas. Porque se você não tiver a verdade e a justiça em mão, você vai viver uma vida sendo atacado sobre a sua reputação, sobre a sua vida e sobre as fraquezas de quem nós somos. Porque se você vê que se você não tiver a verdade e a justiça, você é fraco, você vai receber os ataques e você não vai aguentar. É claro que nós sabemos que a justiça que nós temos e a verdade que nós temos vem de Jesus, né? Não vem de nós mesmos. Por isso que nós falamos que essa armadura é de Deus, né? Ele colocou sobre nós. Então, assim, quando eu falo, nós temos que ter a justiça e a verdade mão em mão, é porque Jesus nos capacitou a viver na verdade, né? A não dizer mentiras, a sempre ser representação da verdade em qualquer lugar que nós estiver, né? Se for no seu trabalho, se for Jesus ensina isso, né? E pra gente pegar isso, né? Sim. Tem uns que aquilo que deixa de lado. Jesus é tão interessante que Jesus ensina pra gente tanta coisa. Eu vendo vocês falar aqui, que vai... Aí eu vou ouvindo vocês, vai me vindo mensagem na cabeça. E me recordo de uma passagem, que eu consigo guardar a passagem, mas não consigo guardar o versículo, né? Mas Jesus fala que irai, mas não pecai, né? Quando Jesus fala de irar, você quer dizer, você vai ficar nervoso. Vai acontecer. Só que não peque. Tipo, não fale coisas que você depois possa se arrepender. Não agrida, né? Não mate conforme a sua ira, né? Porque a ira, ela exagerada, ela pode fazer você agir de forma que você não queria. E a ira vem do coração, vem da mente, passa para o coração. Quando ela passa para o coração, você mantém aquele ódio, você altera o seu sentimento contra alguma posição que você vai tomar com alguém. O que acontece? A ira, eu li um livro uma vez, né, a respeito da ira. A ira, ela numa certa medida, ela é boa. Vamos dar um exemplo? Jesus se irou com o povo dentro do templo vendendo. E Jesus chicoteou eles e derrubava mesas. É justificável? Vamos uma pergunta interessante, né? Sim. Aquilo que Jesus fez, né? Não em toda ocasião, né? Sim, não em toda ocasião, exatamente. Só que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Jesus fazendo aquilo mostrou pra gente que a gente, dentro da casa de Deus, a gente tem que fazer a coisa certa. Dentro da casa dele ainda, né? Ele foi dentro da casa dele, exato. Aí do pai dele, né? Ainda na hora. É que Jesus é Deus, né? Sim. Então, mas assim, como humano, foi na casa do pai, né? Pai dele, Gente, eu não estou falando... Jesus, o que ele fez ali, ele mostrou pra gente que a ira, ela pode ser orquestrada, tipo, você pode se organizar para não pecar. Você tem que ter um controle da sua ira. É isso que Jesus estava falando. Jesus, ele chicoteou o povo. Na ira que Jesus teve, ele chicoteou o povo. Olha para você ver. Aí... E isso vai em mão com a justiça. Com a justiça de Porque Deus, exatamente. Deus, ele odeia que homens usam da palavra dele, do seu lugar, para vender coisas para o seu próprio... Injusto, né? É injusto. Sim. Eu acho que a justiça de Deus, ela vai contra a injustiça humana, né? Porque o homem é injusto. O homem só se torna justo com Cristo, né? Então, tipo assim, a ira, ela no coração do homem, sem o homem estar preparado com as armaduras de Deus, com o Espírito. A verdade da armadura de Deus é o Espírito Santo. Essa cobertura que o apóstolo Paulo é o Espírito Santo. E eu pensando nisso, irmão, é como se alguém te ataca com a injustiça. Te ataca no peito com a injustiça. Algo essencial para você. E você sente ira de alguém. Uhum. Né? Quando você está irado,
Sim. Não dá uma bola aqui, Sim. dá um negócio aqui que você sente. E isso que está aqui dentro, ele vai para os olhos. É quando você chora. Você chora de raiva, né? Pode continuar. Sim. Mas nós vê que... Porque, assim, tá te defendendo de algo injusto. Mas você é justo. Você tem a verdade com você. Porque nós sabemos quando nós estamos à face da injustiça, eu sei o que é verdade, eu sei o que é justo. Né? E como que nós nos revoltamos com isso? Nós voltamos para Deus. Senhor, ele está sendo injusto. Senhor, ele está sendo mentiroso. Ele está enganando. Ele está defamando o meu nome. Você não faz com a sua própria mão. Você não bate em alguém. Busca o Senhor, né? Você não desconta na pessoa. Mas não, você volta para a pessoa. Isso que é a couraça da justiça. Quem que é justo? É Deus. Quem que tem a verdade? É Deus. E Deus reconhece o que é verdade. Então, mesmo que as pessoas, você tem alguém contra você, que está mentindo, alguém contra você, que está sendo injusto com você, você vai retrucar? Não, você vai ver aquele que é juiz e aquele que carrega a verdade a todo sempre. Então, você está se defendendo da injustiça. Você está colocando aquela couraça, você está vestindo aquele cinturão, porque nada daquilo vai te afetar. Né? Nada daquelas flechas do inimigo vai te afetar. Porque muitas vezes tem um inimigo usando alguém para te afetar, usando um ímpio para te maltratar. Já teve momentos que, né, no meu serviço, que a pessoa, eu sinto que a pessoa está me atacando, mas ela não está me atacando porque eu sou o Rodrigo, ela está me atacando pela minha fé, né, zoando, Cristo, zombando, né, da minha fé. Eu tenho a escolha de levar isso pro coração, estar triste, ou eu tenho, né, olhar para Deus e falar: Senhor, isso não vai me afetar, porque minha confiança não está na minha força, mas está na tua proteção. Né? E eu acho que isso, se você lê os Salmos, né, tem muito isso. Porque tem muitas vezes que o salmista está revoltado com os inimigos. Porque eles estão recebendo bênçãos, eles estão vivendo uma vida de luxo, e eles são ímpios. Mas Deus, ele vê que Deus é justo. E que Deus irá servir a justiça. Que aquilo ali é temporário. Que aquilo ali não é para sempre. E que um dia ele vai sim trazer a sua justiça. E confia nele, confia na justiça dele. E eu acho que vai em mão, né? Porque nós vamos falar sobre o escudo. Nós vamos falar sobre a espada. Porque quando chegar na espada, ela corta também de volta. Isso aí. Lembrando que essas proteções que a gente tem a respeito do capacete, da couraça, do cinturão, a bota, a caneleira, né? Isso é a proteção que vem pós o escudo e a espada. Sim, são em primeira mão, né? Então, tipo assim, se caso ultrapassar a espada e o escudo. Se caso. Então, quando nós chegar no escudo, nós vamos falar: isso aqui é a parte primeira. A parte que vai na frente. Na frente. Né? Então, tipo assim, as pessoas, elas têm uma ideia que existe só uma coisa. Mas, na verdade, primeiro tem algo que vai na frente e depois você ainda tem outra proteção que está no seu corpo. Aquilo que vai te protegendo na frente é para não realmente atacar. Mas se caso passar, você tem outra coisa. Proteção, sim. Outra proteção por trás. Sim. Deus é bom demais, né? Ele até nisso, até nas batalhas, Deus fala como que a gente deve estar para batalhar para Ele. Sim. E Deus, ele deixa tudo no mínimo detalhe. Nos mínimos detalhes, verdade. Sim. E é uma armadura completa, né? Não pode ter uma armadura. Porque a Bíblia fala que existe um anjo do nosso lado. Olha só para você ver, que existe um anjo que luta por nós as nossas batalhas, entendeu? Às vezes nós achamos: não é nós que lutamos, é você que vai ali, né? É você que expulsa. Não é nós que expulsa. A condição que nós estamos é que o anjo ou o Espírito Santo ouve para fazer aquilo por nós.
Sim. É a condição que nós estamos. Nós não conseguimos... Gente, nós de forma nenhuma, espiritualmente, nós não temos condição nenhuma no mundo espiritual de lutar. Nenhuma. Mas a nossa humilhação nas orações é que dá poder para nós para lutar a batalha espiritual. Sim. É na oração. Não temos, como homens, nós não temos capacidade nenhuma. Nenhuma. Como homens, não. Fisicamente, não. Mas a oração, por isso que eu sempre cito, a oração é a maior condição do homem. Um orador de joelhos, ele é muito maior do que um demônio de pé. Porque quando você ora, você está vestindo toda a armadura de Deus. Toda. Inclusive a espada, que a Bíblia fala que é do Espírito, e o escudo. O escudo é para te defender, a espada é o Espírito. O Espírito é quem ataca. Sim. Entendeu? Então, se você for observar, todas as vezes no Antigo Testamento, você vai observar que quando havia uma guerra dos hebreus, ou de qualquer um que Deus escolhia, tinha anjos batalhando por ele. Um anjo matava milhões de homens. Se você observar, Gideão, ele ouve um barulho tão grande, ele faz um barulho tão grande que os homens lutam contra eles mesmos, mas quem estava no meio? Deus. Entendeu? Eram os anjos guerreando ali, por ordem do Senhor. Nós, como ser humano, não temos... Não, ainda mais eu acho que tem a passagem de Josué, né? Que assim, creio eu que foi o Deus, o Jesus não encarnado, que apareceu ali para ele, né? Minha opinião. Mas ali apareceu o anjo do Senhor e ele falou: vou estar aqui na tua frente batalhando por vocês. O general de guerra. O general de guerra. Então, no próprio versículo 18, após ele apresentar cada parte que o guerreiro deve estar usando para se defender e para atacar, ele fala: orando em todo tempo. Exato. Orando em todo tempo. Exato. Não é... Olha, gente, é muito espiritual o que nós estamos falando. É muito espiritual. Não é uma vez que você ganhou... Vou dar uma passada... Isso que você falou, vamos lá. Vamos voltar para o Antigo Testamento. Quando Moisés estava em cima do monte, Arão e Ur estavam do lado dele. Ele estava orando com os braços erguidos e o povo de Israel estava guerreando na batalha. Aquela batalha era tão espiritual como física. Quando Moisés cansava, que os braços desciam, o povo começava a perder a guerra. Israel. Aí eles erguiam o braço dele, colocavam para cima, o povo começava a ganhar. Porque não era física aquela guerra, era espiritual. Porque o que estavam com eles era muito grande, mas o que estava com Moisés era muito maior. Mas isso mostra que quando nós estamos orando, a guerra é ganha, fisicamente e espiritualmente. Mas quando você está esmorecendo, você começa a perder a guerra na oração. E fisicamente também. Espiritualmente e fisicamente também. Porque uma coisa né? A carne cansa, mas o espírito continua. Jamais, exatamente. Você falou tudo. A carne é fraca, mas o espírito é forte. Está sempre pronto. Ele está sempre preparado. Exatamente. Então, tipo, como Moisés, ele não aguentava ali ficar com os braços erguidos, porque o peso que tinha muito ali, grande. E ele sabia o tanto que era o peso ali. Só que daí tinha, né, Deus ajudou ele com as pessoas do lado ali. Eu vejo aquela guerra, eu vejo aquela guerra tremendo. É tremendo. Sim. Moisés orando, o general de guerra nas costas dele olhando para a guerra. E Moisés orando. Quando ele cansava os braços, o general de guerra via que os anjos, a oração nossa move o mundo espiritual. Porque cada vez que você ora, o seu anjo, ele fica mais forte. O anjo que luta por você, o anjo que batalha por você, o anjo que guerreia por você. Quando você está com uma pessoa endemoniada ali, que você está batalhando naquela luta, é o anjo que está pondo as mãos. Porque, cara, você não tem como expulsar um espírito com a mão.
Não tem como. Não é com a mão. Bufetada. Não vai. Igual eu já vi gente falar que batia com a Bíblia na cabeça do cara pra poder... Sai, demônio, batendo com a Bíblia. Coitado, a cabeça do cara só tá... Dá uns galos bem grandes. Então, tipo, é uma guerra espiritual, que é o anjo que tá batalhando por você. É o anjo que tá ali de todo equipado, guerreando aquela guerra. Quanto mais você ora, mais o anjo fica forte e mais poderoso. Sim. Porque o Espírito Santo está ali, toma conta do local. Né? E é claro que os principados desse mundo, eles querem nos destruir. Então, nós temos que ter essa armadura para aguentar qualquer flecha que eles têm, né? Porque ele é flechado todo dia. Todo dia ele quer nos destruir, quer nos matar. Os dardos, né? A Bíblia fala os dardos, né? Inflamados, né? Mas assim, eu penso como uma guerra, né? Uma flecha que ele quer te penetrar, né? E ele quer passar aquele escudo, ele quer entrar na sua armadura. E por isso que se nós não tiver a armadura, a couraça da justiça e o cinto da verdade, o cinturão da verdade, que se passar o escudo e nós não tiver aquilo ali, carregando aquilo ali, nós vai ser afetado. Nós vai ser, né, talvez abalado, né, com aquele dardo. Então, tipo, nós temos que carregar isso em todos os momentos, né, como o Paulo ele sugeriu ali para os santos em Efésios, né? Carrega essa armadura, né? Vamos para a guerra porque Deus está conosco, né? Eu acho que igual Davi ele não precisou muita armadura, porque ali eu acho que ele falou, Deus vai me dar essa guerra, ele falou que nem vai dar tempo dele me atacar, nem armadura eu vou precisar. Porque ali Deus está comigo. Você falou uma coisa muito interessante que eu me recordei agora. O Davizão, como um menino, o menor, quando ele sai do pasto, que ele ouve que o gigante está lá gritando, e aí o povo todo com medo, os israelitas, aqueles homens fortes, aqueles homens de guerra de Saul ali, né? Homens fortes, bonitos, poderoso, já acostumado com grandes batalhas, morrendo de medo do gigante. O Davizinho chega ali, chamei de Davizão porque é um grande guerreiro, chega ali, eles tentam pôr uma outra armadura que não é a dele. Muitas das vezes nós queremos usar a armadura do irmão que ora para poder cobrir o nosso corpo, mas aquela armadura não serve para mim. Não serve, porque é dele. Ah, irmão, ore por mim. Ah, irmão, faça isso por mim. Ah, irmão, ore a Deus. Ah, irmão, isso. Ah, irmão, aquilo. Aquela armadura é dele. Lógico que eu, orando, posso te ajudar. Mas cada um tem que buscar a sua armadura. A armadura de Saul não coube em Davi. Davi já tinha a sua própria. E eu falo pra você, né? As pessoas pensavam, mas então ele não tinha armadura? Não. Davi tinha armadura, sim. Ele tinha uma armadura, nós não podemos ver. Sim. Mas ele estava vestido de armadura. A armadura dele era outra. Era espiritual. Era espiritual. É claro, eu acho que isso assim, abrange mais a minha mente, né? Eu penso assim, ele não precisou de armadura. Não, ele tinha armadura. Ele tinha armadura. Só que a dele era algo O que eu vejo tremendo. ali é tão impressionante que quando Davi, eles tentam pôr algo sobre ele. Algo físico, né? É algo físico sobre ele que não era dele. Isso remete para nós dois tipos, tanto espiritual como fisicamente. Porque muitas das vezes nós queremos usar a coisa física para o mundo espiritual. Porque aquela guerra ali não só era física, porque o gigante existia, e como também era espiritual. Que quando o guerreiro falava contra o povo de Israel, cadê o seu Deus? Né? Vocês não diz aí, não sei o que, ficava afrontando o Deus de Israel. Davi também fala, vocês não vão fazer nada? Esse cara aí está afrontando o Deus de Israel. Ele falava também espiritualmente, o gigante, e tanto Davi. Davi sabia que era uma guerra espiritual. Sim. E no nome de quem que ele vai? Exatamente, eu vou contra ti, no nome do Deus de Israel. Que ali não era honra minha, do nosso povo. Ali não era honra de, nós é melhor. Não é material, é honra do Deus, do Espírito. Né? E às vezes nós queremos usar
Tem uma coisa que eu acho impressionante. Nós queremos usar muita coisa física para chegar ao mundo espiritual. Por exemplo, eu carrego um óleo aqui porque a Bíblia diz para usar, mas exatamente não é o óleo em si, é a oração. Essa sim vai funcionar. O óleo é um equipamento, a oração é espiritual, abrange acima do óleo, embaixo, todos os cantos. Igual, por exemplo, quando eu peço pela minha casa por cima, por baixo, nos 4 cantos da casa, na frente e atrás. Eu não só oro, Deus abençoa a minha casa. Porque você tem que ser específico. Deus não vai entender. Deus vai entender sim. Mas quando você é específico, você está pedindo para o seu Senhor, eu quero todas as áreas da minha casa. Todas as áreas. Eu erro, mas são todas as áreas. Deus não é burro, mas Ele quer ver você agir. Você agir. Sim. Você entendeu? Aí você fala assim, mas Davi não tinha preparo. Mas quem sabe a oração que Davi fazia quando o urso atacou as ovelhas? Quando o leão atacou as ovelhas? Me livrai desse animal. Exatamente. Ele orava talvez especificamente. Entendeu? Então a gente tem que ser específico com Deus. Senhor, vamos supor, eu quero estar bem financeiramente. Mas como que você está bem? Eu tenho um objetivo assim, 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 Senhor. Deus quer a nossa posição. Entendeu? Aí você, espiritualmente, o mundo espiritual, ele é muito além daquilo que nós imaginamos. Entendeu? É muito mais além. Sim. O Ricardo fica com a cara assim e viajando. Da oração específica, não lembrei. Um dia eu fui viajar, eu falei pra Deus, Senhor, não deixe nenhum canguru entrar na frente do carro, não. Eu falei assim, né? Aí, um porco entra na frente. Tá vendo? Falei, cara, eu podia ter colocado todos os animais, né? Específico, né? O canguru, cara, tinha milhares, assim, ó, se fosse contar na beira da estrada. De repente, um porco. Esse aí é tenso. É tenso. Oração específica. Foi demais, né? Foi demais. Tipo, então, eu acho assim... Não, isso remete a gente talvez um pouco de falta de sabedoria. Entendeu? Igual eu falei, você ser específico, quer dizer, você colocar tudo aquilo que você quer. Apresentar todas as áreas. Todas as áreas. Sim. Mas aí você foi tão específico naquilo que você queria que você esqueceu das outras coisas. Aí você fala assim, Deus Deus não é burro, Ele fez aquilo que você pediu. Aí tem gente que fala assim, Deus, eu quero ser paciente. Parei, mas para ter paciência, você tem que ter tribulação. Como que você vai adquirir paciência sem ter dificuldade? Fala para mim. Sim. É consequência uma da outra, né? Então o mundo espiritual, gente, a gente tem que aprender o que é. Porque o ser humano Senhor, eu quero ter sabedoria. Deus vai abrir sua cabeça e pôr a sabedoria. Não, Deus vai te dar condições. Eu falo isso porque eu sei do que eu estou falando. Deus vai te dar condições para você aprender além. Ele vai encaixar alguma coisa em cima daquilo que você já sabe. Sim. Você entendeu? Em cima daquilo que você conhece. E ele vai estar do seu lado todo momento. Exatamente. Ele vai te abrir a mente, mas você estudou, você buscou e você orou. E você vai saber ainda que foi ele que te mandou aqui. Exatamente. Você entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, o cara não lê, o cara não estuda. Deus me dá sabedoria. Cara, me explica? Porque assim, eu acho que as pessoas... Gente, eu acho que você pode... Senhor, me ensina a trabalhar com dinheiro. Aí ele te dá uma conta. Olha só. Né? Fala, guarda seu dinheiro que você vai Agora saber você vai ter que guardar com o seu dinheiro. Gente, a coisa é tão lógica com Deus, é tão lógica. Já houve vários casos de pessoas que aprendeu a ler sem saber ler. Olha o segredo de Deus. A pessoa, ela vai, pega a Bíblia e começa a tentar ler. E ele começa a entender a Bíblia. Mas a ação dele de pegar a Bíblia para ler é que fez a diferença.
O cara não sabe nada, pega outro livro, não consegue entender. Mas a Bíblia ele lê. Por quê? Porque é a ação de pegar a Bíblia. Ele queria ler a Bíblia. Olha para você ver. Então Deus, ele dá conforme aquilo que você quer. O cara não consegue ler outro livro, mas ele lê a Bíblia. Porque a ação dele, porque se você não pegar a Bíblia, você não vai ler. Entendeu? Então Deus, ele não é burro, ele é específico. Sim. Entendeu? Então a gente tem que conhecer esse poder de Deus, essa forma de Deus trabalhar. Mas essa foi o episódio da couraça, da justiça e do cinto da verdade. Nós vamos, na próxima parte, falar sobre os calçados, né, que o soldado usa e como ela faz parte, né, dessa armadura. E como um conjunto ela é a nossa proteção para essa guerra espiritual. Glória a Deus. Glória a Deus por isso, e foi muito bom. Foi. Né? E fica aí um gostinho pro próximo. Muito bom. Né? Então tá. Fica aí, galera. Dá um like aí, compartilhe. Que pena, nós chegou já no final. Sim. Né? E se inscreva, continue aí conosco. Vai ter outras partes aí nessa série. E nós vamos aprendendo mais, né? Sobre o que Deus quer, que nós nos preparamos para essa guerra, isso aí. né? Tamo aí. Deus. Valeu. Fique na paz do Senhor. Fiquem na paz do Senhor. E um grande abraço. Amém. É nóis.